Olá, amigos da TV Justiça, já está começando mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. É possível que os casais chineses possam ter mais de um filho a partir do próximo ano. O governo está flexibilizando a política do filho único, que foi implantada há 40 anos na tentativa de controlar o crescimento populacional. Atualmente, casais que desrespeitam a regra são punidos com multas severas. Mas os chineses estão envelhecendo. Estima-se que até 2050, um quarto da população do país terá mais de 65 anos. E atualmente no país nascem cada vez menos crianças. Hoje, no Direito Sem Fronteiras, vamos discutir uma provável abertura para incentivar os casais na China a terem mais filhos. Quem participa conosco para explicar um pouquinho melhor esta questão é Márcio Moraes de Souza, especialista em Direito Constitucional, e Tiago de Aragão, sociólogo e analista político. Antes de começarmos, como sempre, eu convido você a assistir a uma reportagem sobre o assunto da semana. A China concentra 20% da população mundial e é considerado o país mais populoso do planeta. Na tentativa de conter o índice demográfico, a política do filho único foi implantada na década de 70. E a partir daí, os casais não podem ter mais de um filho. As mulheres em idade fértil são monitoradas pela Comissão Nacional para a População e Planejamento Familiar da China. As que engravidam sem a permissão do governo são procuradas pelos órgãos policiais e levadas a abortar. Casais que se recusam a cumprir as determinações da política do filho único são penalizados com multas, que variam da metade da renda anual familiar a 10 vezes esse valor, com fisco de bens e sanções administrativas para funcionários públicos. O limite de filhos por casais estabelecido pelo governo levou o país a realizar, nas últimas 3 décadas, 264 milhões de abortos, a maioria de fetos do sexo feminino. A preferência pelo filho homem é cultural no país. Então, mesmo que seja a primeira gestação, não é raro os pais optarem pela interrupção da gravidez quando descobrem que a criança não é do sexo masculino. Na China, aumentou também o infanticídio e o abandono de meninas recém-nascidas. Mas a China está envelhecendo e novas medidas estão sendo tomadas na tentativa de fazer com que o país mais populoso do mundo não se transforme em uma nação sem crianças. Isso leva justamente a uma questão bastante interessante, porque eu me lembro que ainda nos meus tempos de colégio já se falava a respeito daquelas expectativas malthusianas que diziam que nós não teríamos, tínhamos uma expectativa catastrófica, apocalíptica, em relação ao mundo todo, sobre a produção de alimentos e a superpopulação mundial. Esses dados têm sido revistos totalmente. No caso específico da China, era possível se prever que essa política do filho único poderia resultar na necessidade de contramedidas em relação a essa política? Começa com o doutor. Bom, no caso da China, o governo ele entendeu naquela época que a modernização do país ele ocorreria de uma forma muito mais lenta do que houve caso eles não adotassem essa mudança. Pouco antes dessa decisão do governo chinês ser adotada, a média de uma família chinesa era 6 filhos por família, em média, enquanto a média mundial naquela mesma época era por volta de 5. Então, essa medida evitou que aproximadamente 400 milhões de novos chineses tivessem nascido. Agora, claro que a ideia por trás, ela possa ter tido alguma lógica dado a circunstância do momento, agora a execução, ela é uma execução que beira a ética e a moralidade pelas crueldades que nós podemos ver que ocorrem para que essa prática se sustente. Eu gostaria justamente de passar exatamente para esse ponto na pergunta relativa às críticas que foram sempre feitas com relação a esse ponto de vista, a essa legislação chinesa, até do ponto de vista da crítica que é feita sob a ótica dos direitos humanos. É uma cena do filme que pode ser analisada, então, doutor? Pode e deve ser analisada. Há relatos extremamente graves de mães que são forçadas ao aborto, como bem dito, e os direitos humanos devem estar atentos a isso. Não vamos fazer um julgamento moral se o aborto é ou não necessário, mas a forma como é feito é sim um caso a ser analisado pela ótica do direito humano. Uma questão que eu gostaria de perguntar é com relação a diversas notícias, como vimos nessa reportagem agora, a respeito inclusive do crescimento do infanticídio, particularmente de meninas.
Mas isso tem sido, as notícias que nos chegam, elas são de que isso acontece como uma política de Estado ou como uma decorrência dessa política, que os pais que incorrem nessas situações de eventualmente engravidarem acima dessa, chamemos assim, cota, acabam desesperados entrando, né, no crime de infanticídio. De que maneira isso, as notícias que nos chegam, isso se deu ao longo desse período na China? Bom, isso é decorrente da política de Estado, obviamente não é uma decisão do Estado. Agora, isso junta dois aspectos importantes. Primeiro é o aspecto cultural, onde a figura do homem, a figura do indivíduo do sexo masculino na cultura chinesa, ele tem um papel que sobressai frente ao papel de uma menina, por exemplo. Numa família chinesa tradicional, se espera que os pais esperam que o filho venha cuidar dos pais quando estiver velho, enquanto, no caso de uma menina, ela tende a ter as suas responsabilidades para cuidar dos pais da família do marido e não dos seus próprios pais. Então, isso é um aspecto cultural que, claro, sendo menor em grandes centros urbanos mais modernos e contemporâneos, como, por exemplo, Xangai, isso ocorre muito no interior do país. E, aliado a esse aspecto cultural, temos também um aspecto educacional, onde no interior da China o nível de educação é menor. Então, esse conhecimento da sociedade de fazer o certo ou o errado em determinadas partes do país é muito mais vago do que em outras situações, do que em outros pontos do país. Então, claro, essa política acabou gerando que essa situação, baseada em aspectos culturais e baixa escolaridade, levasse a essa tragédia com as meninas do país. E complementando o Tiago, é importante ressaltar que na legislação chinesa, só o filho é herdeiro dos bens. Então, caso eu tenha uma filha mulher, meus bens voltarão ao Estado e não será dada continuidade ao meu patrimônio, ao meu nome. Tem a teoria dos galhos lá, que é muito bem aplicada lá. Então, quando um filho homem não gera uma criança, não gera uma família, aquele galho da família está considerado morto, né? Isso é uma questão bastante interessante, porque então, na verdade, nós temos o elemento cultural, que é algo enraizado em relação à questão da mulher, em resumo, e do papel do homem. Isso, por si só, não seria um fator de geração propriamente de problemas em larga escala. O problema é que a política de Estado que foi utilizada, aliada a essa característica cultural, particularmente no interior da China, é que leva a um resultado que, na verdade, é catastrófico. É exatamente isso. Quando eu tenho uma filha mulher e aqui no Brasil eu posso continuar tentando até que eu tenha um filho homem. Lá eu não tenho essa opção. Se eu tenho uma filha mulher, eu não tenho o direito, aliás, a lei é bem ambígua, há diversos pontos de interpretação que cabem, sim, um segundo filho, inclusive na área rural, para evitar o êxodo, né, para aumentar a mão de obra, é possível ter um segundo filho, mas caso eu tenha uma filha mulher, a primeira opção que farei é pelo infanticídio ou pelo aborto. Há formas de se identificar bem rápido, inclusive nas famílias de baixa renda, se o feto é do sexo feminino, e assim a gente alimenta, sim, a cultura do aborto, exatamente pela cultura local de que o homem, sim, é mais importante naquele conceito de família. Primeiro, analisar e avaliar o ambiente cultural de um país é sempre o primeiro passo para nós analisarmos uma situação. Então, claro, fica muito complicado se nós aplicarmos a nossa lógica no Brasil em cima de uma situação tão complexa como na China. Agora, foi de encontro uma decisão do governo com um comportamento cultural que o resultado, do ponto de vista moral, do ponto de vista de direitos humanos, foi catastrófico. Do ponto de vista extremamente pragmático e estatístico, alguns lá vão considerar que foi um sucesso. Então, isso também depende muito da forma como nós vamos colocar. No interior do país, agora, o problema hoje ele é muito além de simplesmente os direitos humanos, que é, para mim, o problema principal, mas o problema ainda vai além disso. Por exemplo, hoje no interior do país nós temos para cada 100 meninas aproximadamente 130 homens. Então isso cria um desbalanço que as gerações
você vai ter uma quantidade enorme de homens que não vão casar, não vão ter filhos, e aí aquilo que foi trazido no início na reportagem do programa, de uma sociedade que está envelhecendo e pode chegar a um ponto onde as crianças vão ficar cada vez mais raras. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo em seguida para a continuidade deste tema que estamos debatendo no nosso programa Direitos Sem Fronteiras da semana, a flexibilização da política do filho único na China. Falamos até aqui praticamente sobre como foi adotada essa política, de que maneira ela foi implementada, e no segundo bloco vamos ver quais são as perspectivas que existem a partir desta mudança que vai se avizinhando, portanto, na política daquele país. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. De acordo com as expectativas da Organização das Nações Unidas, em quantos anos a China deve perder o título de país mais populoso do mundo? A, 7 anos. B, 15 anos. C, 22 anos. A resposta depois do intervalo. Vem aí o 9º Congresso Internacional de Direito. O evento vai acontecer na Universidade Luterana do Brasil, na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. As inscrições podem ser feitas através do site integraleventos.com.br. De acordo com as expectativas da Organização das Nações Unidas, em quantos anos a China deve perder o título de país mais populoso do mundo? A resposta certa é a letra A, em 7 anos. O Direito Sem Fronteiras está de volta com a nossa conversa da semana sobre a flexibilização na política do filho único na China. De que isso necessitaria de uma alteração na própria legislação chinesa. De que maneira? Por uma emenda constitucional? Exatamente. A proposta a ser votada este ano é de uma alteração na Constituição daquele país para permitir que haja uma flexibilização da lei. Então, é importante lembrar que os políticos e os órgãos políticos daquele país não colocam toda a culpa na lei. Eles falam que os jovens hoje optam por casar mais tarde, optam por não casar e optam por não ter filhos. Então, eles tentam fazer uma meia-culpa, apesar da nossa análise, como bem disse o Tiago, uma análise crua, sem analisar a cultura totalmente arraigada. Para a gente, a culpa é só da lei, mas eles tentam fazer um meia-culpa ali, com também a sociedade. Essa mudança na política chinesa, de acordo com a forma que ela possa ser implementada, pode assustar também em termos de perspectivas para o futuro? Bom, ela é antes de tudo, um reconhecimento de que não funcionou da forma como eles esperavam. Dentro da projeção chinesa, eles querem atingir a população de 1,5 bi por volta do ano de 2100, ou seja, o pico populacional da China está próximo de acontecer por volta de 2030, 2040, onde atingiriam 1,6 bi para depois estabilizar de novo e voltar a 1,5 bi, mas de uma forma mais dividida, de uma forma mais uniforme entre meninos e meninas. Agora, isso é uma política extremamente complicada, que não basta simplesmente passar a autorizar que tenham 2 filhos, se você também não muda a cultura de toda uma geração que cresceu dentro dessa lógica, inserido num ambiente onde a valorização masculina foi enfatizada por conta da política de filho único, onde o papel das meninas foi diminuído por conta dessa mesma política. Então, tem toda uma geração que precisa ser reeducada sobre o aspecto de igualdade entre os gêneros. E o aspecto de igualdade entre os gêneros é um grande problema em países onde a educação é baixa. Então, isso é um problema no Brasil, isso é um problema na China, isso é um problema em vários países africanos, porque a igualdade entre gêneros parte do pressuposto de que o nível de educação e escolaridade tem que ser tanto para que se enxergue que o valor de cada um vai além disso. Então, na China, temos situações onde precisamos não só avaliar que essa mudança legislativa pode trazer algum impacto, mas a reeducação de toda uma geração sobre qual que é o papel do homem e qual que é o papel da mulher. Existe alguma previsão no sentido de se fazer uma política contrária, ou seja, a partir de agora, o incentivo à geração de crianças do sexo feminino? Sabem dizer se há alguma perspectiva nesse sentido? A China é um país que tem uma forma de planejar extremamente peculiar.
Então, que aconteça isso em algum momento é sim possível, até porque eles pensam em longo prazo. Hoje a gente tem que em 2100, se continuarmos com essa progressão, teremos 60% dos chineses acima de 65 anos de idade, né? Então é importante toda esta reculturalização, né? Porque é uma inserção de uma nova cultura. Hoje as crianças, filhas únicas, já estão com 35 anos de idade. Na China é proibido casar antes dos 27, 26 o homem, antes dos 23 a mulher. Então, e hoje a população opta também por carreira, por alcançar níveis maiores dentro do partido, dentro do serviço público ou do privado, antes de querer ter filhos. Então, muitas mulheres que já não estarão mais na idade de conceber filhos, né? Como funciona do ponto de vista cultural também um fenômeno que no Ocidente é muito característico, que é a questão, isso tem a ver com a própria visão de família que cada cultura tem, que nós podemos falar eventualmente nas chamadas produções independentes. A pergunta pode até soar um pouco bizarra, mas é uma realidade que nós temos no Ocidente, é uma liberdade nesse sentido. Isso é possível no contexto chinês? Bom, possível na China, tudo é possível na China. Agora, eu acho difícil, porque a China como cultura, ela é uma cultura que é extremamente organizada desde o seu microcosmos, que é a própria família. Por isso tem esse papel masculino do filho, tem uma posição tão delineada em qual é a sua responsabilidade perante os pais, e isso vai crescendo de uma forma organizacional que chega até o Estado, até o Partido Comunista Chinês. Para que se quebre essa lógica partindo para produções independentes, que é uma coisa muito ocidental, e que a produção independente ela já parte de um ponto de vista de igualdade de gênero muito mais sofisticado, onde a sociedade aceite que uma mulher possa ter um filho sozinha e seguir com sua vida, na China isso ainda é muito difícil. Então eu imagino que para que a China passe a adotar ou respeitar ou tolerar esse tipo de postura, ainda se necessita muito desenvolvimento em termos de aceitação da postura social da mulher. Existe uma diferença na aplicação da lei do filho único na China em relação à realidade urbana e à realidade rural? Bom, existe. Na realidade rural, existe uma flexibilização maior, né? Enquanto o aspecto cultural é mais pesado, porque nas grandes cidades chinesas, que já são extremamente cosmopolitas, com uma grande quantidade de estrangeiros e uma compreensão da sociedade local sobre o que ocorre no mundo é muito maior, enquanto nas regiões rurais isso é muito mais baixo, uma sociedade muito mais tradicionalmente chinesa, essencialmente chinesa, existe essa flexibilização maior. Essa flexibilização também se dá muito, como foi colocado pelo professor, para evitar o êxodo sistemático para as grandes cidades, mas também para tentar transmitir a ideia de que o posicionamento dessa sociedade, a manutenção dessa sociedade nas zonas rurais, seja garantida. Há uma questão relacionada ao infanticídio que parece, pelo que vemos, que há quase que uma certa aceitação social nestes casos de que ele ocorra. A legislação prevê como um crime mais grave ou se faz uma vista grossa? De que maneira isso acaba se dando do ponto de vista tanto legal quanto social? Hoje há uma vista grossa à sociedade, do âmbito político. Então, se você perguntar a alguém do Partido Comunista lá se é proibido, eles vão falar que claro que não é recomendado, mas há uma vista grossa e isso acontece, é claro, o debate já é um debate quente, a gente está vivendo uma sociedade da informação, ninguém, principalmente os que estão nas capitais, sabem o que é certo, o que é errado. Há um caso bem emblemático sobre uma mãe que enlouqueceu quando viu matarem o filho com 7 meses de gravidez, né? E o pai agora tenta buscar justiça, mas em vão, pelo menos por enquanto. A população em Xangai e Pequim, principalmente em zonas mais desenvolvidas e modernas dessas duas cidades, ela já tem uma posição em relação a esse tema mais semelhante ao que nós temos. Então, em Xangai, um jovem que foi para a universidade, que estuda, que tem acesso e contato a informações do mundo inteiro e assim pode fazer uma análise comparativa mais poderosa,
ele também já assimila o grande problema que é a questão do infanticídio e a questão dos direitos humanos. Então, não é que a sociedade chinesa como um todo esconde esse problema deles mesmos, mas o que existe é esse problema educacional, cultural e uma divisão muito clara do chinês urbano para o chinês rural em relação a esses problemas. Nós temos o acompanhamento sobre a situação da mulher em países como a Índia. Não é o único caso no que se refere à questão da violência contra a mulher. No Paquistão, há diversos países. No caso específico da Índia, as notícias que têm sido veiculadas a respeito dos casos de estupro, alcançando inclusive o nível de manifestações populares, manifestações de rua, cobrando providências do Estado. Estamos falando especificamente das crianças e da política do filho único, mas fica inevitável perguntarmos, a situação da mulher chinesa, ela passa por essa situação ou há um desenvolvimento um pouco maior do papel da mulher? E adianto mais um elemento da pergunta, havendo uma diferença talvez no ambiente rural e no ambiente das cidades. Como isso se dá? Para mim, a grande diferença é o policiamento do Estado em relação à sociedade. Na Índia, ele é muito mais débil, ele é muito mais fraco. Os governos das províncias indianas, eles têm um poder muito maior do que os nossos governos estaduais e a descentralização a partir de Nova Delhi é muito mais fraca. Então, as medidas de Nova Delhi, as medidas nacionais perante áreas do país, não funcionam no efeito da justiça ou do policiamento da forma como deveria. Já na China, que tem o aspecto da organização de uma forma muito mais sólida na sua cultura, que vai muito antes do regime comunista, o que ocorre é que existe esse policiamento do Estado que previne esse tipo de coisa acontecer. Agora, o papel da mulher, por mais que eu entenda que ele seja relativamente mais valorizado na China do que nesses outros países, ele ainda é muito abaixo do que nós esperamos enquanto sociedade desenvolvida. É importante também destacar que não só, como bem diz o Tiago, não só a atuação governamental é fundamental, mas nas capitais onde há um estudo mais avançado, o nível de estupro é baixo. É interessante também destacar que há uma perseguição à grávida amante. Então, assim, o papel da amante é até bem aceito. O problema ainda é que aquela amante gere um filho, que vai gerar, é claro, mais um gasto ali. Há uma crítica dura, é a questão monetária. Então, há uma crítica da população mais pobre da China de que os ricos também conseguem burlar as leis porque conseguem pagar as altas multas lá e acabam tendo 2, 3 filhos. Né? É um tema de alta complexidade, por isso mesmo ele não se encerra por aqui, mas fica esta tentativa justamente de repassar informações, dando uma contribuição para o debate e a pesquisa, inclusive, de você que está em casa nos acompanhando aqui no Direito Sem Fronteiras. Agradeço muito a participação de ambos aqui no nosso tema de hoje. Nós conversamos sobre a flexibilização da política do filho único na China e quem nos ajudou na discussão foi Márcio Moraes de Souza, especialista em direito constitucional, e Tiago de Aragão, sociólogo e analista político. E você, amigo da TV Justiça, se quiser participar do nosso programa, envie a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. Você também pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar tvjustiça.jus.br. Tchau, até semana que vem.